Saudações, visionários! Tudo bem com vocês? Eu sou o Hudson Rafael, o Hud, e nós estamos começando mais um episódio do Talk Visionário. A convidada de hoje é especial demais, é a Lana Roszczewski. É isso mesmo, é origem polonesa, ainda bem que eu acertei na primeira, senão ela ia começar a rir. É Roszczewska. Na verdade, no polonês existe masculino e feminino para o sobrenome. Ou seja, eu errei? Só o finalzinho. Vou começar Tá de ótimo. novo, então. Não, tá ótimo, tá ótimo. Que vergonha, errei Eu o nunca seu vi uma nome. pessoa falar tão corretamente assim, na verdade. Roszczewska. Roszczewska, olha. Mas vem cá, eu saiu conheci certinho. como Alana Tavano, que também é um nome diferente e singular, não é? Sim, a Agora- Lana Tavano. Nossa, mas é muito chique de qualquer forma, né? Quem é a Lana Roszczewska? Olha, eu acredito que eu sou simplesmente uma serva de Deus. E quando a gente fala isso, parece que a gente está querendo transmitir muita humildade, né? Parece que a gente está tentando parecer alguma coisa. Mas eu me identifico muito com essa ideia de que eu sou filha, eu estou tentando obedecer e por isso eu quero servir a Deus com tudo que eu sou. Então, eu acho que se a gente tiver que colocar, assim, rapidamente, uma identidade, eu falaria isso. Eu sou uma serva de Deus em obediência a tudo aquilo que Ele me mandar fazer. A Lana, então, se identifica como uma serva de Deus. E se você Sim. for ver, né, a gente gosta um pouco de palavra, de ouvir palavra, de acompanhar. Servo é um termo usado bem complexo, que envolve muitas coisas, né? Nem sempre ser servo é tão agradável. Na verdade, se você for olhar mesmo pela etimologia, ser servo não é tão agradável, nem agradável é. Com Mas certeza. quando o assunto é servo de Deus, servo de Jesus, servo do Espírito Santo, a gente já sente uma mudança totalmente grandiosa no termo, não é verdade, Alana? Quando a gente analisa, estuda os servos de Deus, todos eles tiveram falhas, todos eles erraram, mas eles tinham essa característica de disposição de coração, sabe? Se a gente olhar para Moisés, para Abraão, se a gente olhar para os profetas, eles tinham essa disposição de coração de querer obedecer, querer verdadeiramente servir a Deus. Então, não é fácil, como você falou, Ah, com certeza. a gente vai ter falhas, a gente vai passar por dificuldades no meio do caminho, mas isso não significa que a gente deixou de ser servo. A gente está nesse relacionamento e nessa busca com Deus que com certeza vai ter frutos. Legal. Bem definido, inclusive. Agora vem cá, o que a Lana, a serva de Cristo, ela faz nessa sociedade atual? Eu sei que você é uma influenciadora, por mais que você não queira esse termo, não sei se você usa isso, mas de alguma forma você influencia muito bem. Com certeza. Né? As pessoas que te seguem são bem influenciadas. Fala pra gente o que a Lana faz. Eu acho interessante esse termo influencer porque ele se refere à internet, né? Você é um influencer quando você fala, quando você tem toda essa parte da internet. É para isso que as pessoas usam. Mas eu tomei posse, para mim, desse termo. Por quê? Eu me sinto alguém que influencia no mundo espiritual. Então, eu aceito esse título. Eu fiquei com medo dela não aceitar, tá, gente? É que eu corrigi ele esses dias. Eu aceito, mas assim, eu acho que é muito mais em relação ao mundo espiritual. Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a gente libera sobre o mundo espiritual. E isso faz com que a gente se torne uma influência ou seja influenciado. Então, lógico que isso vai ter um reflexo no mundo físico. Então, Nossa. por isso, existem as pessoas no mundo físico também, que influenciam ou que são influenciadas. Mas eu acho que tudo começa no mundo espiritual. Eu sei que você louva. Você influencia louvando, você influencia
Agora eu tô sabendo que você tem até um podcast também. Então, são várias formas de influenciar. Sim. Mas tudo isso para o reino. Né? Inclusive, você é uma missionária, você faz a obra do Cristo. Fala um pouco sobre isso, sobre o seu ministério. Meu ministério, olha, eu acho tão interessante, não é sempre que eu tenho a oportunidade de responder sobre isso, porque eu acho que Deus, ele faz as coisas de uma forma e numa medida que é muito diferente do que o que a gente pensa. Então, assim, um dia, já faz, eu acho que mais ou menos uns 10 anos, eu estava num culto, eu estava adorando, eu já sabia de muitas promessas que Deus tinha para minha vida. E eu estava numa igreja bem pentecostal e eu escutei o Espírito Santo falar assim: hoje começa o seu ministério. E eu tremia, assim, inteirinha, e eu pensei, será que tá acontecendo? Será que eu tô ouvindo mesmo? Deus tá falando isso? Porque eu conhecia a voz dele, né? Então eu sabia que ele estava falando comigo. Mas aquele dia não tinha nada de especial. Não tinha nada assim, eu não tinha nada preparado, era um culto, normal. E aí, continuou o louvor, continuou a adoração, desceu um irmão do altar, desceu, veio na minha direção, tocou no meu ombro e falou assim: Deus manda eu te dizer, hoje começa o seu ministério. E aí eu fiquei mais abalada ainda, porque eu pensei, Deus realmente, acho que o desejo dele é surpreender a gente, porque a gente não tá esperando, a gente não tá entendendo, e ele faz o inesperado, ele faz do modo dele, do jeito dele, na hora dele. Então, naquele momento, eu entendi mais um pouquinho do coração de Deus. E eu percebi que ministério e chamado não tem a ver somente com uma decisão, né? De, eu quero esse ministério. Ou um título, né? Alguém vir e falar, olha, você vai ser ungido a isso ou aquilo. Mas eu percebi que o ministério, ele vem completamente da parte de Deus. Completamente. E a gente aceita ou não. Assim como o chamado de Jeremias. Está lá em Jeremias capítulo 1. O Senhor, ele chama Jeremias. Jeremias fica com receio, porque ele não sabe da capacidade dele, ele se acha pequeno, mas ele aceita, porque quando a gente escuta a voz do Senhor, é um amor que constrange. Então, ali naquele momento, eu sabia que minha vida ia mudar. E eu gostava, eu já tinha promessas desde pequena sobre o louvor, mas eu não entendia direito. Eu gostava de pregar, né? Eu falava muito sobre o evangelho, então toda oportunidade que eu tinha, eu pregava para as pessoas ao meu redor, pessoas que eu conhecia, amigos, eu falava do evangelho. Eu gostava de coisas do reino, mas eu ainda não sabia exatamente o que era um ministério ou do que o Senhor estava falando. E hoje eu entendo que ele me chamou para a obra dele, para ser essa pessoa que prega, que canta, que fala da palavra, na verdade. É isso que a gente faz, a gente fala dele, né? Uma multiuso nas mãos de Deus. Sim. Que legal, muito bom isso. Você, vamos lá, uma pergunta talvez que muita gente tem curiosidade, mas uma coisa simples, uma pergunta simples. Você é uma cristã em conserva? Você sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Sim, um momento bem oportuno. Sim, com certeza, eu sou. Eu sigo todos os valores conservadores, né? Eu acho que o mundo está muito polarizado, então não tem como eu fugir. Toda vez que alguém me fala, eu não sou daqui nem dali, eu já sei que não é uma pessoa com quem eu posso realmente abrir o meu coração e contar. Sim. Porque no mundo de hoje não tem como você não ser nada, você precisa fazer escolhas. Então, as nossas escolhas estão baseadas em valores. E eu fui descobrindo quais são os valores de Deus, lendo a palavra dele, buscando a ele. Então, eu fui decidindo o que eu queria para mim. E por isso eu fui adquirindo esses valores que são
conservadores, né? Cristãos e de direita, como a gente chama aqui no Brasil hoje. Se é essa a sua pergunta. Justamente isso que eu queria saber. Então, a gente tem já muitas informações sobre a Alana. Pode ser superficial, mas eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista sobre relacionamento e religião. Não digo sobre sua vida pessoal em si, mas é claro que se aplica para a sua vida. Mas como você vê? Relacionamento no sentido romântico, né? Isso. Então, eu creio... Eu sou solteira, eu espero há muitos anos uma pessoa. E eu espero em obediência, porque a minha intenção não era esperar. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, eu decidi que eu queria só Cristo. E ele foi sondando meu coração e mudando isso e falou que tinha uma pessoa para mim. E eu acreditei nele. Então, assim, o que eu creio hoje? Eu creio que o nível de santidade, nesse sentido, tem que ser muito alto. Você perguntou a minha opinião. Então, a minha opinião não pode ter qualquer tipo de foco que não seja Cristo dentro de um relacionamento. E isso não quer dizer que você não vai brincar, que você não vai conhecer a pessoa, que você não vai se divertir. Isso só quer dizer que eu aprendi na minha jornada com o Senhor de muitos anos para cá que realmente tudo que tira o seu foco de Cristo vai te afastar dele. Então, um relacionamento não pode ser um ídolo no seu coração, né? Você não pode ser o seu foco. Então, o que eu creio para relacionamento hoje é um nível de santidade muito elevado. Eu não acredito em namoro. Tem todo um episódio do meu podcast sobre isso. Melhor a gente ir lá no seu podcast, que deve ser cumprido pela forma que você falou aí. Mas se quiser definir, fica à vontade. Na verdade é uma conversa super leve sobre o assunto, mas assim, eu creio nesse nível de santidade profundo, sabe? Assim, num começo de relacionamento não tem beijo, não tem toque, não tem muito abraço. É se conhecer para viver uma vida com Cristo, para se preparar para o casamento e viver uma vida com Cristo. Eu creio que relacionamento romântico é isso, assim, dando uma pincelada no assunto. Você não é de ferro, eu também não sou. Não. E a gente vive numa sociedade bem promíscua. Talvez a palavra que defina seria seria promiscuidade. Sim. E como você se mantém longe do pecado? Olha, é difícil. Imagina. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É difícil vencer ele diariamente, porque difícil. É uma luta. Se é uma luta, tem vitória ou derrota. Exatamente. Então é uma luta diária. É difícil vencer ele. É difícil demais, gente. Não existe receita secreta. É muito difícil. Eu acho que as pessoas têm essa impressão de que quando você está no altar, quando você louva, quando você prega, você parou de existir. Você não tem sentimentos nenhum. Você não tem vontade nenhuma. Eu acho que é completamente o oposto. Eu acho que quanto mais você está alinhado com a palavra de Deus, mais as tentações vêm até você. Então, para você falar não, é complicado. E como viver dessa forma santificada nesses momentos, já que é tão difícil, né? E já que o cristão passa por tanta provação, tanta tentação. Eu acho que é justamente aquilo que eu estava falando. O nível de santidade tem que ser elevado, porque senão você não aguenta. Então, a oração tem que ser maior, o jejum tem que ser maior, a busca tem que ser maior. E, além de tudo, a distância, né? Resistir ao diabo. O que é resistir? Se eu sei que eu tenho uma fraqueza quando... Vou dar um exemplo aqui, eu vou falar abertamente, né? Ai, quando ele pega na minha mão assim de um jeito, é muito difícil para mim resistir. Não deixe ele pegar na sua mão, né? Jesus falou, se for necessário, corta a mão, mas não sem as mãos. Mas entra no reino dos céus, não perca a sua salvação. Então, assim, eu acho que para resistir às tentações, e elas são muitas, e a gente não é de ferro, e todo mundo passa por isso. Precisa
se conhecer, precisa conhecer a Deus, ter essa santidade, essa busca intensa e se conhecer, sabe? Eu sei que isso aqui é perigoso para mim, então eu não vou ali, sabe? Sim. Eu costumo dizer, até quando eu estou ministrando, conversando com alguns amigos de repente, que o adversário sabe a nossa fraqueza, com base no que você está falando aí. Ele conhece a área de maior deficiência do ser humano, de cada ser humano, porque ele está ao derredor, então ele observa tudo, né? Existem demônios espalhados por aí, então ele sabe a nossa fraqueza, sabe a nossa debilidade, a nossa deficiência. Costumo dizer que ele costuma observar a fenda que se tem, a brecha que se tem na vida da pessoa. Porque às vezes ela, até sobre Efésios, né, a gente observa que o apóstolo, ele dando ali uma lista de equipamentos que o cristão precisa usar, ele falava do capacete e do calçado, do cinto, da couraça, da espada e do escudo. Ou seja, é um conjunto completo que compõe uma armadura que o cristão tinha que usar e tem que usar. Não adianta eu usar o calçado e não usar o capacete. Se eu não usar o capacete, brecha pro diabo. Então, às vezes, a gente consagra, a gente busca, a gente jejua e nós, mesmo assim, se santificando, não estamos livres de uma brecha que podemos dar por falta de competência ou por não velar de forma completa pela palavra de Deus. Você concorda comigo nesse ponto de vista? Uma brecha, uma pequena fenda é o suficiente para o adversário entrar e destruir todo o território, tudo que a gente tem de mais precioso. Eu concordo, eu acho assim, eu acho que não é falta de zelo pela palavra, né? Não é falta de amor, mas é o que a gente falou, você mesmo falou, a gente não é de ferro. Então, assim, resistir ao diabo é extremamente difícil. Então, é o que você está citando. A gente tem as nossas fraquezas específicas. Então, talvez você não seja uma pessoa que tem problema com jogos de azar. Mas talvez você seja uma pessoa que tem problema com pornografia. Pode falar essa palavra Pode, aqui? Tranquilamente. Talvez essa seja a sua fraqueza. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir portais aqui, porque todo mundo tem acesso. Antigamente não era assim, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso no celular constantemente. Você vai permitir que... E esse nome é até profético, né? Portais. São portais da internet, mas são portais para a sua vida espiritual. Você vai permitir que tudo isso entre sobre você? Você vai brincar com o pecado? Você vai jogar joguinhos? E na hora que você se perder, você não vai mais conseguir voltar? Justamente. Então, uma pequena faísca muda tudo, né? A gente não precisa de muito. A gente é ser humano e algo ali para despertar nossa curiosidade, pronto, muda a nossa vida para sempre. Então, eu não acredito num evangelho de extremidade no sentido religioso, mas eu acredito num radicalismo com a santidade, que é você constantemente voltar para o Cordeiro, aquele que te redime, aquele que te perdoa, e não de uma forma, vamos dizer assim, manipuladora, né? Toda vez eu cometo o mesmo pecado e eu volto, mas verdadeiramente quebrantar o seu coração. Deus, eu errei. Como eu faço para voltar? Eu preciso sair desse pecado. Pecado acostuma? Pecado acostuma. Vicia E é bom, né? A gente gosta, a nossa carne gosta de pecar. Então, a gente quer fazer de novo. A gente cria uma memória com aquilo, né? Isso é terrível. Você fala que o pecado é viciante e é uma das piores questões que o jovem enfrenta nos dias atuais é justamente isso. Porque a música em si, da atualidade, remete a pensar na promiscuidade. Você sente um perfume e logo sua alma também é bombardeada. Ou seja, o cristão está em guerra a todo instante
Então, logo, eu entendo que não é fácil ser jovem cristão nos nossos dias, cara. Como você fugir, como você conseguir se safar dessas tentações com a mente de jovem, com o corpo de jovem, com o vigor do jovem? É complexo, porque a nossa natureza é essa, né? A gente não pode negar a natureza. Deus nos fez assim. Deus nos fez com sentimentos, com vontades, com curiosidades. Só que ele deixa claro na palavra dele o que fazer e o que não fazer, né? Então, se a gente quer viver uma vida baseada na palavra, a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas, na hora que a gente está sentindo a tentação, parece que a gente não tem a escolha, mas a gente sempre tem a escolha. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor e Ele colocou limite. Só que quando a gente é formado pelo Senhor, quando a gente foi formado, Ele deu o livre-arbítrio. Então, o amor, ele tem limites, ele vai falar não. Ele vai falar, aqui não é bom para você, não vai. Você vai cair se você continuar andando nesse precipício. Então, ele coloca limites e barreiras. O amor não é só sim o tempo todo. Mas a gente tem o livre-arbítrio, porque Deus é um Deus bondoso. Então, a escolha é nossa. E aí, dentro disso, como eu vou fazer? A minha motivação pela cruz tem que ser maior do que a minha motivação pelo pecado. Não tem segredo, não tem outra resposta. É difícil? É. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Só que pouquíssimos estão vivendo isso. Eu comento com amigos, a gente tem que ter liberdade de conversar, gente. A gente tem que, poder conversar sobre isso com amigos que são da igreja. E, sinceramente, não é todo mundo que está em santidade. Aí a pessoa acaba caindo e ela não quer voltar atrás. Ela fala, não é tão ruim assim, é natural. O ser humano foi feito para ter relação sexual, para beijar na boca. Sim, mas tem hora, tem lugar, tem método. Deus deixou as coisas muito claras. Ana, mas é possível ser santo nos dias atuais? É possível. Com muita ajuda do Espírito Santo. Mas, assim, quero deixar isso muito claro. A escolha é nossa. Não tem outro método. Toma esse remedinho aqui que você vai sentir menos tentação. Aí é fácil. Aí eu usar de uma ilusão, como toda droga faz, usar de uma ilusão para sair da minha realidade. A realidade é difícil. É difícil, todo mundo tem vontades, todo mundo tem propostas, todo mundo tem, oportunidades, mas a escolha é constante. Você tem que escolher a Cristo acima de tudo. Qual que é o melhor anestésico? Se é que você entende essa linguagem que eu estou usando. Qual que é o melhor anestésico para você, não vou dizer não sentir, mas se safar o máximo que puder das vontades e desejos carnais, cara? Sim. Então, dentro desse limite, eu acho que o maior anestésico, em primeiro lugar, é Jesus, porque quando eu oro, eu me fortaleço muito. Quando eu busco, quando eu jejuo, eu caio na realidade. Segundo maior anestésico, quando vem uma revelação de quem realmente era a pessoa. E aí você fala assim, gente, graças a Deus que Deus não permitiu eu cair numa tentação com esse demônio. E brincadeiras à parte, eu acho que também é importantíssimo você ter amizades com quem você possa se abrir, pessoas que você possa falar, olha, tá difícil pra mim. Tá difícil, essa semana tá difícil, ou esse dia tá difícil. Mulheres têm esses picos, hormonais. Sim. Novamente, foi Deus que nos fez assim, glória a Deus por isso. Mas a gente tem isso. Então, acho que é importantíssimo você ter alguém para falar, olha, para mim não foi boa essa semana, me senti tentada, queria fazer isso, queria fazer aquilo, não posso, Deus está me mostrando que não é o certo. Então, você ter essas conversas abertas com alguém. E nem sempre precisa ser
no molde que você pensa. Talvez não seja, né? Talvez seja um pastor, talvez seja um amigo, alguém com quem você tem a liberdade de falar isso e não vai ser alguém que vai te julgar. Claro, né? A gente não pode receber julgamento Sim. por causa disso. Claro. Então, acho que esses são alguns anestésicos que dá pra gente citar. Lana, agora vem cá. O sujeito ouviu a palavra, estava constante na igreja, mas ele caiu. E ele caiu mesmo. Ele efetivou o ato não só pensado, talvez ele até arquitetou o plano e fez. Indifere o pecado. O que a igreja tem que fazer com ele agora? Então, tem tem dois ângulos aí, né? Tem o ângulo da igreja, que é noiva de Cristo, mas é formada por pessoas. Então, assim, as pessoas erram. Nem sempre a igreja vai receber uma pessoa que estava no pecado de forma positiva. E isso eu não falo apoiando esse comportamento, isso eu falo diante de 23 anos de igreja que eu tenho, de evangelho. Raramente eu vi uma igreja tão carinhosa a ponto de acolher uma pessoa, né? Assim, nesse momento. E aí, quando acontece o acolhimento, a gente tem algumas situações. A igreja, ela tem esse papel de, tudo bem, acolher e ser noiva de Cristo. Mas a pessoa que pecou, ela não pode cair no vitimismo. Ela não pode se deixar levar por esse sentimento, porque esse sentimento não pode rodear a vida dela para sempre. Ela caiu, ela pecou, a igreja está recebendo, ou a igreja não está recebendo, e está criticando, e está falando. A pessoa que pecou, ela não pode cair em nenhum dos dois extremos. Ela não pode se vitimizar e achar, eu sou um coitado, agora todo mundo tem que me ajudar. Isso está errado, isso não é bíblico. E ela também não pode ir para o outro extremo. Eu sou muito culpado. Eu sou horrível, eu trouxe uma maldição para essas pessoas, agora eu vou buscar a minha morte. Porque esse é o sentimento de culpa extrema, né? Ele leva para a morte. Sim. Então, nenhuma das coisas pode acontecer. Mas a igreja também, você não acha que tem os extremos? Como assim? A pessoa se sente culpada demais ou então vítima demais. Mas hoje em dia existem muitas queixas de que a igreja, depois que a pessoa cometeu um ato errôneo, empurra mais para o chão ao invés de levantar. O que você acha que a igreja tem feito nesses últimos dias aqui? Procura outra igreja. Brincadeira. Olha, por que eu faço essa brincadeira? O pecador, continuando, é a mesma coisa que eu vou falar, mas o pecador é descartável, cara? Olha, o pecador é todo mundo que tá lá dentro, entendeu? Então, eu não vejo essa distinção tão grande. E por que a igreja vê com outros olhos aquele que peca? Eu não vejo... É que eu não vejo a igreja com essa distinção tão grande, sabe? Assim, os presbíteros, eu acho que é isso, né? Nessa linha que você está entrando. Os pastores, presbíteros, ministros, como se eles tivessem algum poder sobre a vida da pessoa que pecou. Eu não vejo tanto assim dessa forma. Porque quem está lá em cima está, assim como qualquer um de nós, está sujeito a cair. Então, assim, eu não vejo a igreja com essa autoridade sobre a vida do pecador. Eu não vejo assim. Eu acho que todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, todos pecamos. Realmente, eu acho que uma pessoa que está em pecado, vamos dar um exemplo aqui, nesse sentido que a gente estava, de pecado nas áreas sexuais, de sedução. Vamos supor que um pastor da igreja está tendo um caso. Eu não acho que ele tem que permanecer no cargo, porque ele não tem santidade para isso. Mas a igreja pode descartar ele? Não. Ele é um membro do corpo de Cristo. Ele quer mudança?
ele quer estar com Cristo, ele vai se arrepender e vai parar o que ele está fazendo. Ele não quer, ele quer continuar. O que a igreja vai fazer por ele, se nem Cristo conseguiu fazer alguma coisa por ele? Sabe? Então, assim, eu não vejo a igreja nessa posição de julgar alguém ou dizer certo ou errado. Eu só vejo a igreja nesse sentido de estar numa posição de autoridade, né? Realmente, uma pessoa que está no pecado, ela não pode estar em autoridade, porque tudo que ela estiver vivendo, ela vai derramar sobre a igreja. Então, um pastor que está em pecado e ele está lá em cima no altar, chega uma ovelhinha que nunca entrou numa igreja e que precisa de alguém espiritual para guiar, não vai ter, né? Não vai ter. Então, um pastor não pode ficar num cargo que se ele estiver em pecado. Agora, ele errou, ele como pessoa, ele como indivíduo, não tem por que ser descartado. Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa como qualquer outra, buscando melhorar em Cristo. Só isso. Cristão, eu concordo plenamente. Quem sou eu para dar meu ponto de vista aqui, mas eu concordo. Eu concordo em grau, número, gênero. O cristão, ele, em hipótese alguma, independente da sua hierarquia eclesiástica, não pode descartar e nem ser descartado. Eu talvez não fui tão categórico, mas eu me referi a descartar da igreja, do corpo de Cristo. Excomungar da igreja como a igreja católica fazia, não é? Enfim, eu concordo plenamente contigo com relação a isso. Só penso que nós como cristãos, precisamos melhorar um pouco nesse ponto. Porque a gente fala muitas vezes de santidade, mas a gente se ensoberbece, muitos de nós, não todos, mas existe isso. A gente acaba se ensoberbecendo, pois a gente busca muito, consagra muito, jejua muito. Eu era um jovem que jejuava no monte 3 dias, só com água para não colar o intestino, sabe? As pessoas chacotavam de mim, mas eu sei onde isso me levou e leva, né? Então eu dou graças a Deus por isso. Mas existe sim, infelizmente, aqueles que se sentem orgulhosos ao ponto de desmerecer quem não faz de igual modo e de tratar as pessoas como pecadores por não fazer o que a gente faz, um jejum, uma consagração. É claro que a pessoa que não jejua, a pessoa que não ora, a pessoa que não lê Bíblia, que é de suma importância, porque não adianta eu jejuar e não ler Bíblia, gente, ok? Tem que andar tudo junto. Esse tipo de pessoa não é melhor do que aquele que não faz isso. Porém, quem não faz isso está mais vulnerável a qualquer tipo de queda. Porém, o orgulho é uma coisa tão terrível, e você há de concordar comigo. Lúcifer tinha tudo, ele era orgulhoso, ele se orgulhou tanto da posição que ele estava, que ele caiu por causa do orgulho, entendeu? Ele só se movia, o som de instrumentos que estava no corpo dele já levava toda a classe angelical à adoração. Isso é o princípio teológico de angelologia, todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. A Bíblia diz que pedras afogueadas estavam estavam sobre ele, estavam nele, ao ponto do reflexo da glória de Deus refletir nele e os anjos que estavam diante dele se prostrar. Mas ele era orgulhoso. E às vezes o orgulho do rude, no caso o rude, ou do ser humano que assim age, é muito maior e mais terrível, e Deus permite quedas, do que aquele que caiu e a gente não estendeu a mão para levantá-lo. Você concorda com isso, cara? Olha, depende. Depende muito. A gente vê Jesus condenando os fariseus diversas vezes, porque eles jejuavam, oravam, mas eles não tinham o caráter, né? Então, assim, com certeza o orgulho, ele tira completamente, ele anula as nossas boas obras, né? As nossas obras religiosas, se é que eu posso dizer assim. Então, eu acredito no jejum, na oração, eu amo jejuar, orar e buscar o Senhor em primeiro lugar, mas assim, qual é o intuito do seu coração? Então, se o orgulho tiver dentro, em primeiro lugar, o Senhor não vai receber,
Você pode passar a vida jejuando e orando que o Senhor não vai receber, né? Tanto que ele fala diversas vezes dos fariseus. E ele fala como eles são uma raça de víboras. Então, não é isso que Deus busca. Deus não quer só jejum e oração. O jejum e oração, eles nos permitem matar a nossa carne para que o nosso eu diminua, para que a gente chegue mais perto de Deus, entenda um pouco mais do coração dele. Então, o jejum e a oração, eles não estão fazendo nada para Deus. Não é Deus que está ali, entendeu? Entende o que eu estou falando? Não é Deus que está... Igual quando a gente dá o dízimo. Não é Deus que está recebendo, ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. O jejum e a oração, eles estão nos santificando. Agora, se eles não estiverem arrancando o orgulho do nosso coração, eles perderam o propósito. Não faz sentido nenhum. É como Jesus diz lá na oração, em Mateus 6, ele vai ensinar a orar e ele demonstra que se você faz o jejum, se você ora, se você... Lá em Mateus 5, 6 e 7, Jesus está falando sobre a sua mente, constantemente. Então, quando ele fala, se você jejua com o propósito de alguém ver, você já recebeu o que você queria. Isso, para mim, é assim, é um tapa na cara. A palavra de Deus me confronta, porque... É isso que você quer? Você quer mostrar que você é muito bom? Que você está jejuando, que você está orando? Que você veste um terno, que você sobe no altar, que você fala de um certo jeito? Então, você já conseguiu o que você queria. É isso que Jesus está dizendo. Agora, você quer realmente ser ouvido por Deus? Você quer intimidade? Você quer chegar no Santo dos Santos? Entrar nesse lugar? Participar com o Senhor? Ter parte com Ele? É isso que você quer? Você precisa de mudança. Então, o orgulho não vai resistir. Você vai mudar a sua mente, o seu coração. Você vai mudar, transformar os seus conceitos, constantemente sair da posição de conforto, da sua zona de conforto, para ser esticado, puxado pelo Senhor. E aí sim você vai entrar nessa posição de que o seu jejum e a sua oração têm efeito. Porque o seu coração está sendo quebrantado. Aí tudo faz sentido. Como ser cristão? Cristão mesmo, de dar testemunho no trabalho, na escola, na faculdade. Olha, eu acho que, mais uma vez, tem a ver com o seu coração. Porque... A gente vem de uma cultura, você, como eu, deve saber, porque a gente já está no Evangelho há muito tempo. E lá atrás, era como se, por você ser cristão, você não pudesse respirar. Né? Você não pode rir de um certo jeito, você não pode falar de um certo jeito, você não pode... E hoje, a gente vê a igreja diferente. A gente consegue... ver padrões assim que foram quebrados. Então, existia muito mais a ideia de usos e costumes e você não era servo de Deus se você não tivesse usos e costumes. Igual eles queriam que você andasse. Então, assim, você não podia muitas vezes ter uma televisão em casa. Hoje você vê o evangelho chegando através da televisão, né, de diversas formas, até esse podcast aqui. Sim. Então, eu acho que a cultura vai mudando e existem partes da cultura que a gente tem que atrair, né? E a gente tem que usar. Então, não é porque eu coloquei esse blazer aqui que eu não faço parte, né? Mais da igreja. Não é porque eu usei uma calça jeans que eu não faço mais parte da igreja. Ou esse tênis, ou meu estilo, ou porque eu falei com tal pessoa. Existem coisas que só o Espírito Santo vai mostrar pra gente. Então, assim, o que demonstra que a gente realmente é de Cristo é o nosso coração. Porque surgem situações constantes, diariamente na nossa vida, para provar o nosso coração. E aí você é honesto quando ninguém está olhando? Ou quando é só você e aquela pessoa que você tem a oportunidade de humilhar? Né? A gente estava... um pouco nesse assunto, e Jesus fala
sobre o bom samaritano e como as pessoas que deveriam ajudar não ajudam. E aí vem alguém que supostamente é inimigo e ajuda. Então, assim, o que realmente vale para Deus? Como que a gente conquista as pessoas ao nosso redor demonstrando esse evangelho que Jesus pregou? Eu acho que existe uma confusão tão grande nesse sentido. Muitas pessoas acham que você tem que ser um pobrezinho, um coitadinho, para daí sim as pessoas falarem, então existe humildade nele, ele é de Cristo. Outras pessoas acham o outro extremo, eu tenho que demonstrar que eu estou muito bem, que eu consegui o carro do ano, a casa melhor que existe, isso e aquilo, então eu sou de Cristo, olha como Deus é na minha vida. E as pessoas entram nesse extremo e não conseguem entender que Deus está procurando o seu coração, um coração quebrantado. Ele procura por adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não tem a ver com as suas conquistas. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus também de humildade. Ele está com o pobre, ele está com o rico. Mas quem é você dentro do seu coração? Tem pessoas que são pobres de dinheiro, né, de vida financeira, mas o coração é orgulhoso. E tem pessoas que são ricas e são humildes de coração. Então, não está naquilo que você demonstra, que você conquista, que você faz ou que você deixa de fazer, mas nesse coração purificado. Porque quem tem um coração purificado vai identificar. Será que é para eu ajudar essa pessoa? Será que é para eu parar o meu dia e ajudar esse carro aqui que quebrou o pneu? Quebrou alguma coisa e eu vou parar aqui a minha vida para auxiliar. Não aconselho isso para muitas mulheres, viu? Isso é mais para os homens. Mas será que é para eu parar aqui esse momento para eu dar um abraço nessa pessoa que está numa posição abaixo da minha, no meu emprego, mas que está demonstrando para mim que está sofrendo hoje? Será que não é para eu dar uma palavra para ela? Então, eu acho que a gente fica tão focado nos nossos objetivos, sabe? Hoje eu acordei, eu preciso estudar, eu preciso ir para a faculdade, eu preciso fazer aqui o meu trabalho, eu preciso estar na igreja a tal hora, eu preciso fazer aquela iluminação maravilhosa, eu preciso atingir essas notas aqui agudas na hora do louvor. Mas será que a gente está prestando atenção? O que o Espírito Santo está falando? Será que hoje eu tenho alguém para perdoar? Será que hoje eu tenho alguém... Será que esse restaurante que eu entrei não é para eu pagar a refeição de alguém? Será que não é para eu falar uma palavra? O que o Espírito Santo está me movendo a fazer? Então, eu acho isso. Eu acho que a nossa vida com Deus, ela vai atingir outras pessoas. Ela vai ser carregada de evangelho e vai poder trazer impacto e mudança à medida em que a gente está com o coração quebrantado e a gente consegue escutar o Espírito Santo e entender o que Ele quer de nós para aquele dia, para aquele momento. E aí a gente consegue viver o que Deus nos chamou para viver. Quanto tempo você já desenvolve o teu ministério? E assim, como começou? Eu gostaria de saber um pouquinho, que eu não sei. Sinceramente, eu não conheço a história. Eu já sou evangélica há 23 anos, né? Revelando a idade. Eu conheci Jesus com 10 anos de idade. E há mais ou menos 10 anos atrás, Deus começou a falar muito sobre ministério. Eu tinha passado um período muito difícil na minha vida. Eu tinha perdido a minha avó, eu tinha saído por alguns meses da igreja, eu tinha tido depressão, eu passei por muita provação nesse momento e comecei a voltar para Cristo, né? Voltar assim um encontro verdadeiro, um encontro profundo, né? Lá meus 18, 19 anos, e isso foi muito marcante. E naquele momento eu me entreguei completamente. Então eu tinha sede de buscar o evangelho. Eu lia a palavra constantemente, não porque eu queria apresentar para alguém ou porque eu queria mostrar para alguém o que eu sabia, mas porque eu tinha sede da presença de Deus.
Então, essa sede, eu orava muito e eu lia muito e nada era mais importante para mim do que isso. Nada nesse mundo era mais importante do que eu ler a minha Bíblia, do que eu orar, do que eu falar com Deus. E eu creio que, por causa disso, o Senhor começou a me despertar para ministério. Eu acho que ministério é uma consequência de você ter vida com Deus, não é o contrário, sabe? Então, por causa da minha busca e da minha sede, eu vi Deus me desenvolver. Então, Ele começou a me colocar no altar. Pessoas me chamavam e eu nem sabia que eu tinha... Quando eu comecei lá, pequenininha, com os meus 10 anos, Deus começou a falar, você vai louvar. Usava pessoas e falava, você vai louvar. E eu pensava, será que eu vou entrar num coral? Como que vai ser isso? Eu não sabia o que era louvar. Minha família não era da igreja. Então, assim, eu não busquei isso por muito tempo. Eu só fui buscar isso já bem mais velha. E a minha consciência sobre busca com Deus era intimidade, era choro, era sentar ali, deitar no chão, me jogar, orar, chorar, buscar e ser quebrantada. Era isso que eu conhecia de Deus. E chegava num momento de comunhão, Deus me destacava. E as pessoas falavam, Alana, você traz uma palavra? Alana, você louva um hino? E Deus começou a me empurrar. Então, quando eu comecei a tocar violão, eu tinha recebido mais de 10 palavras em um período de 2 meses de que era para eu tocar violão. Então, assim, eu não aguentava mais ouvir isso. Aonde eu ia em muitos cultos porque eu tinha sede da presença de Deus. De presença mesmo, sabe? Lugares que eu pudesse ser transformada, ser mudada. Que Deus pudesse acabar comigo ali. E eu ia nesses lugares e Deus usava pessoas e falava, você tem que tocar violão. Aí uma amiga minha falou assim, Alana, eu vou começar a aprender violão e eu preciso de uma companhia. Você não quer começar comigo? E eu falei, tá bom. E eu fui, ela queria fazer aula, eu aprendi, acho que a gente fez 2 meses de aula, ela teve que ir embora de São Paulo e eu não consegui mais largar, porque com esses 2 meses de aula, eu acho que eu sabia 2 acordes, uma pessoa me chamou para louvar numa célula, e eu pensei, mas eu nem sei tocar, como eu vou cantar, como eu vou tocar? Para mim ainda é difícil tocar e cantar ao mesmo tempo. Nunca fiz aula de canto, aula de nada. E ali Deus começou, eu fui nessa célula tinha uma pessoa que me convidou para um outro culto, para louvar. E aí, toda semana eu tinha culto para louvar. E eu pensava, gente, eu não sei tocar, eu não sei cantar, o que eu tô fazendo aqui? E ali Deus começou o meu ministério. E hoje eu sei que é ministério. Mas, para mim, é só resultado de uma obediência, sabe? Eu quero obedecer. Como eu posso chegar mais perto de você, papai? Como eu posso agradar o meu Abba? Como eu posso agradar o meu Senhor, aquele que fez tudo por mim? Aquele que já morreu numa cruz por mim. E Deus vai me levando. E eu vou obedecendo. E se chegar um momento que Ele falar... Acabou, eu não quero mais você cantando. Eu quero você dançando. Que era uma coisa que eu gostava. Eis-me aqui, Deus. Eu quero você agora escrevendo. Já fez parte de ministério de dança? Alguma coisa? Já, quando eu era legal. criança. Legal. Eu entrei, foi meu primeiro ministério. Eu amava a dança. Tanto que eu não entendia esse negócio de louvor. Não levava muito a sério. E a dança, para mim, era importante. Então, se um dia Deus falar para mim, agora eu quero você só em casa, você vai ser minha intercessora dentro da sua casa. Gente, eu vou amar, porque eu amo. Então, eu acho que é isso. O ministério, para mim, é você buscar e, como consequência, Deus vai te colocando nos lugares certos, na hora certa. E esse lugar certo e hora certa a gente pode chamar de ministério. Maravilha. Agora vem cá. Com certeza você tem, pelo tempo que você tem de cristã, algumas experiências aí que você já vivenciou com Deus. Conta uma, pelo menos, se você lembrar de uma aí que vem na sua mente. Eu tenho bastante mesmo. São muitas experiências, muitos anos nessa jornada. Mas
o que me vem à mente agora, e eu creio que talvez essa mensagem seja para pessoas que estão sendo despertadas para o profético, são duas, na verdade, né? Eu, quando tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu estava em casa, eu orava, eu chegava da escola e eu tinha muita vontade de orar, então eu separava um tempo e ficava orando, lendo a Bíblia, buscando. E aí, sozinha, em casa, eu fui batizada pelo Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Então, foi um susto para mim, porque eu sabia que as pessoas eram batizadas, mas eu via isso dentro da igreja. Tinha ninguém na sua casa no dia? Ninguém. Então, eu até achei que eu estava um pouco doida. Eu falei, acho que não é, não. Porque eu estava só no meu momento de intimidade com Deus. Eu não estava tentando ser batizada. E eu tomei um susto. E o Espírito Santo me encheu, eu comecei a falar em línguas. E aí, ele começou, eu ia num culto e em outro, e ele começou a me mostrar que eu realmente tinha sido batizada. E usava pessoas e falava comigo. E aí, só que eu era de uma igreja mais conservadora. Era uma igreja, assim, que veio da Batista, cria nos dons, acreditava nos dons espirituais, mas não praticava muito. Então, eles não tinham tanto, assim, né, dessa intimidade. E eu tentava fazer tudo que o Espírito Santo mandava. E Deus começou a me dar revelações. Eu não entendia direito, porque era uma igreja batista, né? Uhum. Mas Deus me usava desse jeito. Eu ia tentando fazer o que Ele mandava. E aí passou esse período. Quando eu já tinha uns 23 anos, mais ou menos, eu estava nessa busca intensa pelo Espírito Santo. E aí eu já estava numa igreja bem mais pentecostal. E um dia eu estava no culto, acho que eu era mais nova até, e eu estava com aquela sede, aquela fome, eu ali buscando o Senhor na hora do louvor, e eu ali no meu banco, né, tava meio vazia a igreja, e eu ali, glória a Deus, aleluia, obrigada Jesus. De repente veio uma irmã que eu amava muito, e eu sabia que ela era profeta de Deus. Ela me agarrou pela cintura, ela pegou no meu quadril, assim, e começou a me empurrar e sair correndo. E eu pensei, ela tá doida, agora ela ficou doida. Acho que não tá normal esse negócio. Mas eu pensei, se eu parar, ela vai cair, né? Porque ela tava ali, né, me empurrando e correndo, e ela era senhorinha já. E eu pensei, se eu parar, ela vai cair. Aí eu fui correndo. No que eu tô correndo, o Espírito Santo me encheu de um jeito que eu ainda não tinha essa experiência. E eu comecei a dançar no espírito, e eu saí rodando ali e falei, gente, o que é isso? O que é isso? Acho que eu tô doida, o que o Espírito Santo tá fazendo? E ali foi um encontro, assim, do meu natural com o sobrenatural de Deus. Então, nunca eu contei essa história, você estava me fazendo a pergunta, e esse momento veio na minha memória. Então, eu creio que Deus está despertando pessoas, porque, gente, o Espírito Santo, esse foi só o começo. Nesse dia, foi mais um batismo sobre a minha vida. Então, assim, essas irmãzinhas do coque são perigosas, em primeiro lugar, quero deixar avisado. E, em segundo lugar, assim, não limite o Espírito Santo. Se você está buscando ser batizado, saiba que Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, porque esses batismos que eu recebi, tem mais experiência para contar, mas hoje não dá tempo, foram bem fora do padrão, eu acho, né? Assim, e Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, saiba se deixar entregar o Espírito Santo, principalmente se você tem essa vontade de ser batizado, se você tem curiosidade, deixa Deus se revelar para você da forma que Ele quiser. Maravilha. Se você pudesse, pode, uma mensagem para essa geração. Talvez definir não seja tão fácil, mas nas suas palavras, o que você falaria para a nossa geração atual? Olha, eu diria que a gente está num tempo difícil. A gente pode não estar vivendo guerra especificamente aqui no Brasil, mas a gente está num momento difícil do mundo, porque muita coisa mudou, o respeito mudou, a internet chegou,
a gente tem diversas distrações o tempo todo. Tudo quer nos tirar dessa concentração e esse foco de jejuar, orar, buscar a Deus. É outra frequência, né? Quando a gente está vendo o Instagram, por exemplo, quando a gente está assistindo o YouTube, vendo filmes e séries, o nosso cérebro fica ali numa posição de receber diversas imagens, junto com a luz, o tempo inteiro a gente recebendo dopamina. E a frequência do céu é diferente, né? Nem sempre você vai estar com vontade de orar, com vontade de jejuar, com vontade de buscar, de estar ali nesse seu momento particular. É tudo mais devagar, é tudo, né, em outra frequência. Então, não desista da presença de Deus quando vierem os problemas, quando vierem as tribulações, as provações. Continue nessa busca intensa pela presença de Deus, em jejum, em oração, em leitura da palavra, porque no meio disso tudo, o Senhor continua sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, o seu Criador. Ele sabe o que você passou, Ele sabe os sonhos que você tem para o futuro, tudo que você ainda vai enfrentar. Então, Ele tem todo o controle nas mãos dEle. Então, não deixe nada te desanimar. Não deixe nada te roubar essa presença preciosa do Senhor, que só vem se a gente buscar Ele. Então, independente de todos os obstáculos, sejam as distrações, seja o modo que o seu cérebro está acostumado a trabalhar, sejam os problemas, não deixa nada te roubar a presença de Deus, porque existe uma eternidade esperando por você. Então, eu acho que essa é a minha mensagem para essa geração. Momentos finais, mensagem direcionada a você que nos assiste. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Estamos chegando nos momentinhos finais mesmo. Eu quero que você dê as suas considerações finais. E deixa também as suas redes sociais, Alana. Redes sociais, @AlanaTavano, que é o nome mais fácil. Então, Instagram, YouTube, tenho vários vídeos de músicas. Sou essa pessoa que vocês conheceram, transparente. Então, tem vídeos de palavra, louvor. Tem as redes sociais, eu também uso para divulgar o evangelho. E... Podcast, fala do podcast. Podcast. Obrigada, você Jesus. Falou que você é uma moça sincera. Qual é o nome do seu podcast? O nome do podcast é Sinceramente Alana. Por quê? Porque são conversas descontraídas para sair desse ambiente de pressão, de rede social, de igreja, que colocam a gente muitas vezes nessa expectativa, sabe? De que a gente tem que encaixar num molde. E servir a Cristo não tem molde. A gente é o padrão do céu. Então, nós falhamos, a gente erra e as conversas são super honestas. Então, o nome do podcast é Sinceramente Alana. E é um podcast novo, aqui no Visionário. Então, sou extremamente grata por esse lugar, pela vida do Rude, por esse novo tempo. E que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha sido um tempo de a gente se conhecer melhor e de você ser abençoado. Espero ter esclarecido alguma coisa aqui e estou extremamente grata. Amém? Amém. É isso aí, gente. Considerações finais da Alana Roszczewska. É difícil, meu amigo. Eu vou pegar ainda, Então, por enquanto, é Tavano. Mas o nome dela é top mesmo. Considerações finais dela foram essas palavras e eu quero reforçar dizendo, acompanhe as redes sociais da Alana, que lá tem muito conteúdo edificante que vai te abençoar mesmo, ok? Que Deus abençoe sua vida, quero que você possa compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, as notificações, eu ainda estou enferrujado com isso, viu, Alana? E também nos acompanhe nas redes sociais. Talk Visionário, nós estamos só começando, mas tem muita novidade vindo por aí. Um abraço do Ruth, Deus abençoe.